encontrar, me preencher quando ouvir a tua voz ao amanhecer. Oração da manhã. Olá, caríssimos! Coisa boa! Vivendo ainda, ou iniciando esse momento, esse tempo pascal na igreja, em que vamos nos reabastecendo com a ressurreição do Senhor. Essa semana, meu irmão e minha irmã, aqui na oração da manhã, nós vamos ter esses momentos de cura e libertação para, no próximo dia 12, nos encontrarmos aqui na comunidade, que vai ser esse grande Kairos de cura. Então, aproveito para convidar a cada um de vocês, convidem os seus amigos, seus parentes, familiares, para estarmos todos juntos aqui, agora no dia 12, no próximo dia 12, na comunidade Divina Luz, no nosso Kairos de cura. Então, vamos refletir nesses dias que antecedem esse Kairos, o que a Sagrada Escritura revela para cada um de nós nessa questão da cura. Como se deu, para que serve, o que vamos fazer. Então, vamos à nossa oração inicial para deixarmos nossos corações abertos, para que o Espírito Santo possa conduzir esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Suplicando pela sempre poderosa intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai pegando a sua palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Diz assim a palavra de Deus. Foram então a Jericó, e quando Jesus estava saindo da cidade com seus discípulos e uma grande multidão, o mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais alto ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. E então chamaram o cego, dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto fora e com um pulo foi até Jesus. Este lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabone, que eu veja. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Possa beijar a sua palavra em sinal de respeito e reverência. Meus irmãos, para iniciarmos esse processo, essa preparação
para o grande encontro no dia 12, precisamos entender o que é necessário da nossa parte, porque a parte de Jesus é sempre 100%, mas da nossa parte, como devemos proceder? Quais são os passos que eu preciso dar? O cego de Jericó, o Bartimeu, ele nos apresenta aqui um roteiro, e Jesus também. E vamos discernir sobre esse roteiro. Mas antes eu gostaria de falar com você, meu irmão, porque há poucos dias, nós tivemos o dia da adoração da Santa Cruz. Lembra? Todo mundo foi lá e sapecou um beijo na cruz de Jesus. Não foi assim? E é muito bonito esse momento de adoração à Santa Cruz. Mas precisamos entender o significado da Santa Cruz. Nós temos aqui, na cruz, uma haste vertical da cruz. Essa aqui, ó. A verticalidade da cruz significa para todos nós que nós estamos ainda com os pés fincados aqui na terra, mas o nosso destino é o céu. O sentido da horizontalidade da cruz é o sentido da fraternidade. Somos nós aqui, ó, de braços dados, mãos dadas, para cumprir com essa horizontalidade da cruz. Dito isso, meu irmão e minha irmã, vamos agora caminhar nesse Evangelho de Marcos para compreender como esse cego conseguiu aquilo que ele necessitava, a cura que ele necessitava. Devemos entender que esse cego era conhecido por muitos. Ele já estava ali um bom tempo. E todos passavam por ele, e ele não tinha nenhum nome. O nome dele era Bartimeu, porque ele era filho de Timeu. Então, esse homem estava ali, mendigando, e era um invisível, não tinha absolutamente nada, a não ser o seu manto, para o cobrir, o proteger da friagem, dos ventos, da poeira. Esse manto, para Bartimeu, era tudo para sua proteção. Era a coisa mais importante que ele tinha. E é bom a gente entender que nos evangelhos de Jesus, existem muitos episódios de cura. E como se deram essa cura? O que precisaram fazer? E esse é o primeiro passo que nós devemos dar, buscando a nossa cura interior, que é reconhecer-se fragilizado, reconhecer-se enfermo. Mas aí, por vezes, não temos essa percepção, não temos essa visão de quanto necessitamos da cura interior. Mas aí vem a horizontalidade da cruz, a fraternidade, um irmão, uma irmã, aqueles que estão próximos, percebem essa necessidade em você e vão exortá-lo, ou vão conduzi-lo, ou vão levá-lo, ou vão empurrá-lo na direção daquele que pode realizar todas as coisas. Então esse primeiro passo, ou ele é dado por mim, ou eu sou guiado pelo meu irmão e pela minha irmã. Eu sou direcionado, eu sou conduzido. O segundo passo é eu crer em Jesus. Crer firmemente que Jesus é o Senhor. Crer firmemente que Jesus pode fazer novas todas as coisas. E Ele quer fazer novas todas as coisas. Crer que Jesus, como diz no final do Evangelho de Mateus, que Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias. De forma imperativa, no presente, Jesus nos dá uma promessa: eis que estou convosco todos os dias da sua vida até o final dos tempos. Crendo em Jesus, eu dou o segundo passo. O terceiro passo para a cura é você falar.
é você pronunciar aquilo que você precisa. E aí vem de novo o aspecto fraterno do processo da cura. Talvez você esteja impossibilitado. Talvez a sua enfermidade seja a mudez. E aí como você vai falar? Você vai falar pelo irmão. O irmão vai falar por você. A irmã vai falar por você. Então, devemos sempre estar atentos a esses passos, humildes de coração, para poder ser conduzido, para permitir que o outro fale por você, se for o caso. Então, compreendendo esses 3 passos, nós vamos então perceber como se deram essas curas de Jesus enquanto ele esteve passando no meio de nós. Sempre foram marcantes os encontros com Jesus. Eu costumo dizer que quem se encontra com Jesus de fato, e há aí uma questão interessantíssima, o olhar de Jesus cura. Podemos falar aqui de vários encontros de Jesus, que Jesus simplesmente olhou para o seu filho, para a sua filha. Então, estarmos prontos a olhar para Jesus e, mais ainda, permitir que Jesus nos olhe. É o momento de enamorar-se com Jesus. Isso em todos aqueles encontros que Jesus teve, ou que as pessoas foram até ele, ou com aquelas pessoas que foram conduzidas até ele, Jesus sempre olhou. E para aqueles que se atreveram a cruzar os seus olhos com os olhos de Jesus, foram curados. Os encontros com Jesus sempre foram encontros em que Jesus vai olhar não só para aquilo que nós necessitamos, mas os encontros com Jesus permeiam todos os nossos sentidos. Por isso que não importa se há um sentido em que esteja machucado ou ferido. Jesus trabalha no contexto de todas as nossas dimensões, todos os nossos sentidos. Então, Marcos retrata para nós, já na abertura, no versículo 46, ele diz: foram então a Jericó. E quando Jesus estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, gente, por onde Jesus passava, havia sempre uma multidão. Acabamos de vivenciar o Tríduo Pascal. E quantas igrejas, capelas, comunidades estavam lotadas de pessoas querendo vivenciar esse momento. A Semana das Semanas. Não foi assim? E vivenciamos, fomos entrando nesse mistério desde a quinta-feira com o lava-pés até o domingo, até o sábado santo, em que ali damos o grito do aleluia. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Então, aquela multidão que acompanhava Jesus devia fazer muito barulho. Imagina, todo mundo comentando o que Jesus tinha feito, aqueles que testemunharam então, incendiados pelo fogo do Espírito Santo, queria falar para um, falar para outro, haviam aqueles que estavam fofocando, haviam aqueles que estavam falando mal, Jesus não podia ter curado, Jesus não podia ter feito isso. Ou vocês acham que os fariseus, os doutores da lei não acompanhavam aquele povo, não? Sim, então haviam aqueles que estavam próximos de Jesus, aqueles que estavam distantes de Jesus e aqueles que não acreditavam em Jesus. Mas todos faziam parte dessa multidão. Então essa multidão, imagina o barulho que fazia. E aí passando por esse mendigo cego, o Bartimeu, o filho de Timeu, ele estava sentado à beira do caminho. Quantos de nós estamos sentados à beira do caminho? Nesse caminho da nossa salvação, nessa peregrinação terrestre.
Quantos de nós desistimos? Quantos de nós vamos necessitar de mãos para nos levantar, para nos reerguer, para que possamos continuar essa caminhada? Bartimeu estava ali, desanimado, triste, agarrado no seu manto. Imagina a cena. Aquela poeirada em volta, e aquele povo falando, e ouvindo que era Jesus. Aqui está uma chave para a nossa cura interior. Ouvir de Jesus, saber de Jesus. E como é que isso vai acontecer? De novo aqui, ó, na horizontalidade da cruz. Eu preciso ouvir de Jesus. E talvez eu não consiga ouvir de Jesus, mas eu preciso que alguém fale de Jesus para mim. No processo de cura entre nós, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que alguém fale de Jesus. É necessário que alguém apresente Jesus para aqueles que estão pelo caminho, sentados ou prostrados no caminho, aqueles que já desistiram. Precisamos falar de Jesus, precisamos proclamar Jesus, porque nós somos luz nesse mundo, ou deveríamos ser luz nesse mundo. E aí, ele ouvindo que era Jesus, ele começa a gritar. E aí está também algo importantíssimo que devemos fazer durante aqueles 3 passos. Devemos bradar a plenos pulmões aquilo que eu necessito. Qual é a cura que eu necessito? Eu preciso falar isso, eu preciso proclamar isso. Por vezes, berramos tanto nesse mundão por nada. Por nada que nos salve. Não devemos nos envergonhar de proclamar, como esse Bartimeu. Eu preciso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi o que aquele cego no meio daquela multidão começou a gritar. Imagina a cena. Passando ali um fariseu, um doutor da lei, ou aqueles que torciam o nariz, aqueles que estavam afastados de Jesus. Porque os que estavam próximos de Jesus, olhando para aquele cego, gritando no meio da multidão, devia alegrar o coração. Devia alegrar o coração. Mas aqueles que não concordavam com Jesus, aqueles que estavam afastados de Jesus, aqueles que criticavam Jesus, começaram a falar para o Bartimeu, repreendiam para que ele se calasse. Quantas das vezes você, murmurando que necessitava ser curado, eu nem vou falar gritando, mas murmurando, sussurrando que necessitava de cura, e muitos chegaram para você e falaram: calma, calma, meu irmão, calma, minha irmã. Deus sabe de todas as coisas, assim, e sabe. Mas nós não podemos desistir, principalmente quando Jesus está passando em nosso meio, quando Jesus está passando à nossa frente. Não podemos permitir perdermos a oportunidade. E aí Bartimeu, diante dessa repreensão daqueles, para que ele se calasse, ele se calava? Não, mais ainda ele gritava, mais alto ele gritava: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu irmão, e aconteceu algo extraordinário. E aí vem o extraordinário mesmo. E aí vem o impossível, porque aquele Bartimeu, aquele cego, aquele homem que estava ali há muito tempo, nos muros de Jericó, ele fez todo o possível, ele fez tudo o que ele podia fazer, ele gritou a plenos pulmões.
clamou por Jesus. Jesus tem compaixão de mim. E aí, quando ninguém esperava, Jesus parou. Jesus parou. Pense bem, meu irmão, nesse versículo. Jesus parou. Jesus sempre para quando fazemos o esforço de chamá-lo. Jesus sempre para perceber aquele que necessita dele. Jesus sempre para amar aquele que mais precisa. Jesus parou e disse: chamai-o. E engraçado que o comando foi um só: chamai-o. Ele não falou: chamai-o rapidamente, vá e chame logo esse cego. Por favor, chame lá o Bartimeu. Não, ele ordenou de forma imperativa: chamai-o. É autoridade. A autoridade de Jesus. Então chamaram o cego dizendo o quê? Aquilo que eles mesmos não tinham. Chamaram dizendo: coragem. Repita assim: eu preciso ter coragem, Senhor. E falaram: levanta-te. Repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso me levantar. Eu preciso sair dessa inércia. Eu preciso sair dessa posição de sentado. Eu preciso sair dessa situação de desistência. Ele te chama, meu irmão, olha para mim, Jesus te chama hoje para te curar. É hoje. Eis que estou convosco todos os dias. O cego jogou o seu manto fora. Lembra no início da pregação, em que eu falei que aquele manto significava tudo para Bartimeu. E tudo é tudo, porque ele protegia, ele escondia, ele acalentava, ele aconchegava-se dentro daquele manto. Diante do frio, da poeira, da indiferença, aquele manto era tudo que Bartimeu tinha. E esse gesto é fundamental para nós que estamos nesse processo, na busca da nossa cura interior. Largar para trás, se desfazer, se desvencilhar, deixar para trás tudo o que pode te atrapalhar, tudo que pode representar para você segurança, conforto. Levanta-te, coragem. E aquele ímpeto de Bartimeu chega a ser emocionante, que ele joga aquele manto, decididamente ele joga aquele manto para trás. E faz o quê? Com um pulo. É sensacional essa cena. Ele joga o manto para trás e com um pulo ele vai ao encontro de Jesus. Meu irmão e minha irmã, se Bartimeu, fragilizado, todo empoeirado, que foi tão massacrado, se ele tirou forças para dar um pulo e sair daquela situação dele e ir ao encontro daquele que podia salvá-lo, daquele que podia curá-lo, por que que nós ainda estamos na mesma situação? Por que que você, meu irmão, minha irmã, continua sentada na beira do caminho? Por que que você se entregou? Por que que você desistiu? Com um pulo foi até Jesus, e aí Jesus faz aquela pergunta que eu gosto de dizer, que são as perguntas tolerância zero de Jesus. Jesus olha para Bartimeu, sabendo do que ele precisava, porque Jesus sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele sabia do que o Bartimeu precisava. Mas ele faz uma pergunta para dando uma oportunidade para mim e para você, como deu para Bartimeu naquele momento, de nós explicitarmos, colocarmos para fora o que realmente nós precisamos, de que nós precisamos, para Jesus saber se de fato aquilo que você diz que precisa
é necessariamente aquilo que você precisa. Porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabe do que necessitamos. Jesus sabe do que em nós necessita ser curado. E aí, Bartimeu poderia dar várias respostas, inclusive pedir um cachorro labrador, um cão-guia. Não é assim? Ué. Mas Bartimeu dá a resposta pontual, certinha. Ele diz, Rabone, que quer dizer mestre, que eu veja. Oh, bênção de Bartimeu! Que coragem, que humildade de Bartimeu, reconhecendo a sua deficiência, a sua fragilidade. Que eu veja Jesus. E percebam agora que Bartimeu e Jesus estavam face a face. Frente a frente. A criatura e o Criador. Aquele que estava envolto nas trevas estava de frente para a luz do mundo. Olha que cena! Oh, meu Deus! E aí, quando ele respondeu, Jesus diz para ele, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele começou a ver. Imediatamente ele começou a ver. Meu irmão, minha irmã, se estavam os dois frente a frente, quando ele foi curado, abriu os olhos, que ele conseguiu enxergar, quem foi que ele viu primeiro? Foi João? Foi Mateus? Foi Pedro? Não! O primeiro que ele viu foi Jesus. Você imagina a alegria de Bartimeu? A primeira imagem que ele viu foi Jesus, o seu Salvador. Foi Jesus, o príncipe da paz. Foi Jesus, a luz do mundo. E Bartimeu deve ter ficado muito feliz e deve ter dado vários pulos. Mas por que você diz isso? Porque é quando encerra esse trecho do Evangelho. Que ele vai dizer que depois de ser curado, ele começou a ver e foi seguindo Jesus pelo caminho. Meu irmão, minha irmã, a cura que Jesus nos concede, uma resposta para essa cura, não é voltar para o que você era. Não é voltar para pegar o seu manto que você largou para trás. Não é voltar para as situações que você renunciou, para as pessoas que você largou de mão. Não é para voltar na sua vida passada. Não, meu irmão. É uma vida nova em Cristo Jesus, aquele que te fez enxergar, aquele que você viu como a sua primeira visão depois da sua cura. É continuar caminhando com Jesus. Porque continuar caminhando com Jesus, meu irmão, significa estar na graça de Jesus, estar sob a proteção de Jesus, estar sob a força de Jesus. E quando cairmos, teremos agora as mãos de Jesus próximas de nós. Meu irmão e minha irmã, que você confie, que você se reconheça necessitado da cura interior. Porque o Senhor vai restabelecer. Ele vai ordenar tudo que esteja desordenado no teu ser. Ele vai organizar tudo que esteja desorganizado no teu ser, nos teus sentimentos, nos teus sentidos, no teu pensar, no teu agir, nas tuas palavras. Tenha a coragem de Bartimeu. Renuncia a tudo que te prende. Renuncia a essas amarras, que, aliás, pelo poder do santo nome de Jesus, vão cair todas essas amarras, vão quebrar todas essas correntes, para que você, liberto, dê um pulo. Esse pulo é de libertação. Esse pulo de libertação esteja pronto para, após esse pulo, você caminhar na direção de Jesus. Ou melhor, após esse pulo de libertação, você possa correr ao encontro de Jesus. Feche seus olhos e, reconhecendo-se necessitado da cura,
Vamos rezar juntos assim, Senhor Jesus. Nessa manhã, eu reconheço, Jesus. Eu reconheço que eu necessito ser curado. Eu reconheço que interiormente eu tenho muitas machucaduras, raladuras, feridas abertas, chagas abertas. Eu necessito de tantas curas, mas Tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes do que eu preciso. Por isso, Jesus, eu quero ir ao Teu encontro. Por isso, Jesus, em Teu nome eu proclamo que todas as amarras, que tudo aquilo que me prende hoje caia por terra, Jesus. Em Teu nome, Jesus. Pelo Teu poderoso nome. Que as correntes que me prendem sejam quebradas hoje, Jesus. Que as muralhas caiam por terra para que eu possa saltar livre e caminhar até eu encontrar-me contigo, Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela poderosa intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, desça sobre vós e permaneça em vós as bênçãos do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fica firme, hein, meu irmão, minha irmã. Até a próxima, hein?